Aqui eu trouxe o mesmo exercício resolvido com for, mas agora eu vou resolver de uma outra forma, que é com uma funcionalidade chamada recursividade. É uma maneira alternativa de resolver um exercício como de somatório, por exemplo, sem precisar do comando for, sem fazer laços de repetição. Na recursividade, esse é um recurso onde uma função chama ela mesma, como a gente vai ver na execução em Python. Eu não vou precisar de uma variável i para fazer a varredura dentro do range, eu vou usar o próprio número de termos mesmo. Então aqui eu substituí por n, eu tenho o mesmo somatório de antes, então o meu termo geral aqui vai ser 2 vezes o n. Eu vou voltar para o programa em Python, onde eu tenho aquela estrutura antiga do for. A única coisa que eu vou mudar aqui é que ao invés de chamar a função somatório, eu vou chamar uma função somarec, que vai ser uma função que faz o somatório por meio de recursividade. E aqui em cima, eu vou então definir a função somarec, para onde eu vou passar o meu número de termos que o usuário solicitou que sejam considerados no cálculo do somatório. Para fazer por meio de recursividade, a gente precisa primeiro identificar qual é o caso base, o chamado caso base. O caso base é o valor do primeiro termo do somatório. Tá? O meu somatório de número 1, o meu termo de número 1 vale 2, nesse caso. Então, se o meu n, número de termos, é igual a 1, esse é o meu caso base, então eu posso retornar o valor desse termo que é 2. Se não, o que eu tenho que fazer aqui é retornar o meu termo geral, que é 2 vezes o n, então 2 vezes o n, mais a própria função, aqui eu vou chamar ela de novo somarec, passando n menos 1. Para ficar mais fácil de entender, eu trouxe a definição da função aqui para o documento e vou fazer uma explicação das execuções dessa função por meio da recursividade. Vamos supor que o usuário digitou o número 3, ele quer que seja calculado o somatório para 3 termos. Quando eu chamo aqui dentro do meu programa Python, vamos ver aqui, a função somarec passando n igual a 3, o que vai acontecer vai internamente fazer a função somarec passando n igual a 3. Quando isso acontece, ele faz o primeiro teste. N igual a 1? Não é verdade. Então ele vai cair no else e vai retornar 2 vezes o n, que é 3, mais aí ele faz uma nova chamada da função somarec, passando n-1, ou seja, 3 menos 1, que vai dar 2. Quando o programa faz uma nova chamada da função, essa instância da função aqui vai fazer uma pausa, e aí a gente vai ter uma nova chamada de função, somarec, agora com o argumento n igual a 2. Então essa aqui fica pausada, a gente tem uma nova função executando, e aí a somarec para n valendo 2, primeira coisa, ele faz o teste, não dá certo, o n não é igual a 1, então ele vem para o else, e ele vai retornar aqui 2 vezes o n, que está valendo 2, mais a função somarec, passando 2 menos 1, que vai dar 1. Então aqui tem uma nova função da chamada somarec, agora com n igual a 1. Então essa função também fica temporariamente pausada ou congelada. Abre-se uma nova instância da função somarec, agora com 1 como argumento. Primeira coisa que a função faz é esse teste. N é igual a 1? Nesse terceiro caso, sim. N é igual a 1, então ele cai nesse primeiro caso e vai retornar o valor 2. Então, esse valor 2 aqui dessa função vai ser retornado para essa que a chamou. Então, tudo isso aqui vai ser substituído por 2. Então, aqui eu vou repetir 2 vezes 2, mais todo esse somarec aqui passando 1 vai ser substituído pelo seu resultado que é 2. Então, no final, a gente tem 2 vezes 2 dá 4, mais 2, isso vai ser igual a 6. Então, o resultado dessa instância da função é igual a 6. E é isso que vai ser retornado para essa primeira instância, como no lugar dessa chamada de função aqui. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 3, mais o somarec, que vai ser substituído pelo valor de retorno dessa função, que é 6. Então, isso aqui vai retornar 2 vezes 3, que dá 6, mais 6. O resultado final, que vai ser devolvido para a função principal, é 12, que é justamente o valor desse somatório, considerando
os três primeiros termos, vai dar 12.